Luciano Martinez foi a São Januário, vai mostrar pra gente. E dentro desse VT também tem um pouco do Brax. E na volta o Pedrosa vai contar o que ele escutou. Cadê? Estamos em São Januário para falar desse momento difícil que o Vasco da Gama está vivendo, brigando para sair ali da zona de rebaixamento. E nada melhor do que conversar com um torcedor para saber o que ele está achando dessa situação complicadíssima do Gigante da Colina. Meu amigo, o que está dando errado no Vasco, hein? Cara, uma junção de fatores. O Salgado deu golpe. Já começou por aí. Paulo Brax, pior ainda. O cara era uma tartaruga, tá conseguindo ser uma tartaruga dupla no Vasco. Não contrata, ele pegou só cara refúgio de outros times. Aí o Paulo Brax me deu uma entrevista hoje, dizendo, não, pô, isso aí é um processo. Que tipo de processo é esse? Processo por quê? Pra gente retornar à Série B? Meu amigo, a torcida está desconfiando do Barbieri, mas a diretoria do Vasco falou que não tem jeito não, que está dando apoio a ele e que é ele que vai continuar. O que você acha disso? Eu espero que ele resolva aí a situação do nosso time, se ele tiver que ficar, porque a gente está sofrendo já, viu? Já fazem muitos anos. Cara, já que a gente tem que aturar o Barbieri, vou mandar uma opinião para você. Coloca o Raião, menino. Banca o Pedro Raul. Não é porque você pagou muito. Coloca o garoto. Já que o time tem que ser de base, coloca a base para jogar. E agora o próximo adversário é o Flamengo, né? Que não é de brincadeira. Como é que vai ser isso aí? Ah, cara, Vascaíno, torcida vascaína é maluca. E que da segunda-feira a gente possa fazer pelo menos um jogo digno, né? É só isso que o Vascaíno quer, Pedrosa. Um jogo digno. Dignidade, não só para um jogo, mas para o time. Dignidade. E aí eu quero agradecer aqui todas as mensagens que eu recebi ontem pela pergunta lá na entrevista coletiva do Paulo Brax. Gente, eu não fui nada genial, não fiz nada além do meu próprio trabalho. E eu quero parabenizar aqui também uma coisa que eu critico muito no Vasco da Gama. Ontem a gente teve a coletiva, mais de 2 horas de coletiva, todos os repórteres puderam perguntar tranquilamente, sem pressão de ninguém, com o tempo necessário. Então, parabéns à comunicação do Vasco, ao Paulo Brax, não pelo que ele falou, mas por ter ido lá colocar a cara, uma coisa que eu sempre cobrei aqui. Se a gente cobra, a gente também elogia quando acontece. Então, o jornalismo foi feito ontem, porque esse é o nosso papel, fazer uma conexão do torcedor com o clube. Esse é o nosso elo, prestação de serviço social. Então, eu agradeço aí as mensagens, mas é só porque o jornalismo foi feito e deixo o recado. Valorizem o jornalismo, as pessoas que tentam levar a notícia a vocês. E jamais ataquem quem leva a mensagem. Muito bem. Fica aí, não vai embora não. Queria que você falasse da coletiva do Brax ontem. Então, Fernanda, eu acho que foi uma coletiva onde ele assumiu os erros que ele cometeu, falou sobre a sua pasta do futebol. O que me incomoda, eu acho que para ser perfeito, teria que ter o Abel Braga do lado dele, coordenador técnico, e o senhor Luiz Melo para falar. Eu percebi, sobre até contas. A gente escutou ao vivo pouco, porque as respostas eram muito longas. Sim. E a gente tem pouco tempo na TV, sim. né? E eu vi ele falando, isso não, eu não posso responder, isso não é da minha alçada, isso não é da... E aí... E é lamentável, problema porque o problema é geral, não é problema só do Paulo Brax. Ele tem culpa na pasta de futebol, mas o problema é geral. Mas ele falou que já tem algumas contratações bem encaminhadas, uma delas o Vene já até trouxe aqui, o Serginho, entre outras. Falou de um camisa 10 que o Vasco busca mesmo. Uma informação aqui que eu tenho, que eu apurei até conversando com ele mesmo, é que o Vasco segue tentando o Cuéllar, o volante Cuéllar, que era do Flamengo. São valores altos, então isso dificulta a negociação, mas o Vasco quer muito esse jogador, é prioridade. E por enquanto é isso, Fernanda. Eu acho que não adianta se falar muito. O trabalho tem que acontecer dentro de campo. O Vasco tem que melhorar não só nas contratações, mas também dentro de campo. Ele respaldou o Maurício Barbieri até setembro, até julho, perdão, deixou claro que o esquema de jogo vai mudar, isso ele deixou claro para o torcedor vascaíno, que o esquema de jogo vai mudar, e é o que a gente espera. Valorizo ele ter colocado a cara, se esquivou de algumas perguntas, falou muito, normal, acontece, mas pelo menos foi lá e conversou com o torcedor. É isso que eu tenho que valorizar dessa coletiva. Ô, Big Boys, eu tô aqui com o meu relógio já. Então, acho que eles falharam nessa administração. Não acho que seja o fim da linha. Acho que dá para ter uma retomada de rota. Eu posso errar e acertar ali na frente e ter sucesso. Só que as últimas contratações, porque veio Lucas Piton, Léo Pelé, Pumita Rodrigues,
ficamos ali na expectativa do Capasso, do Orediano, pá. Aí daqui a pouco vem os nomes que eu não quero falar, porque parece que é pessoal, mas todo mundo sabe a quem eu estou me referindo. Os jogadores que reservas em times piores do que do Vasco. Quando, na verdade, todo mundo estava esperando a cereja do bolo. Aquele jogador diferenciado, de nome, que não vai te dar um retorno financeiro, mas que te dá um retorno técnico e faz com que as suas promessas. O Vasco tem muita promessa. Imagina o Peck jogando no Palmeiras. Imagina o Figueiredo jogando no Atlético Mineiro. Falando só de times que estão... No Botafogo, por exemplo, que hoje é líder do campeonato, esses jogadores iam valer 3, 4, 5 vezes mais do que valem hoje. Verdade. Então, eles acharam o quê? Com um time jovem, a gente vai liderar o campeonato, o Pedro Raul vai ser novamente artilheiro do Brasil, ou vice, e a gente comprou ele por $2 milhões, vai vender por 10? Não é tão simples assim, né? E quem carrega o piano, geralmente, são jogadores com casca, jogadores com nome, jogadores já acostumados com uma competição dificílima, como é o Campeonato Brasileiro, e longeva, né? De 38 rodadas. E, se não bastasse a decepção de não chegar à final do Carioca, porque foi contra o Flamengo, e a eliminação precoce na Copa do Brasil, o Vasco ainda teve tempo, está tendo tempo de trabalhar. Então, não era para estar numa situação tão ruim no Brasileiro como o Vasco está até agora. Tá até difícil dar desculpa já, né? Porque tem tempo de trabalho, né? Tem tudo que alguém quer. Aí é o que o Edmundo fala, é uma economia burra, né? Deixa eu só colocar.